Então, se você tem nos acompanhado já nos últimos sábados, você sabe que nós estamos tratando sobre cosmovisão sexual à luz da Bíblia. E eu preciso fazer uma consideração antes de entrarmos diretamente no nosso assunto, mas também já fazendo parte do nosso assunto, para aqueles que nos visitam. Eu reitero que o que nós vamos estudar nessa noite fica fora do meu discurso qualquer opinião pessoal, fica fora do meu discurso qualquer convicção que eu tenha, fica fora do meu discurso qualquer coisa que não venha da Bíblia. Então, se você está conosco a primeira vez, saiba que o que nós fazemos aqui todos os sábados é estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós cremos e a praticamos, entendemos ser a única verdade. Queridos, quando falamos de homossexualidade, isso não é um assunto novo, todos vocês já ouviram falar, ou têm contato com alguém que vive essa realidade, e na Bíblia não é diferente. Nós olhamos para o livro de Gênesis, veja bem, o primeiro livro da Bíblia, e ele já trata sobre esse assunto, e ele trata de uma forma, ele nos mostra, na verdade, ele nos relata uma história que não é qualquer afeição que alguém possa ter por outra pessoa, não é qualquer atração por pessoas do mesmo sexo. O livro de Gênesis nos mostra na cidade de Sodoma e de Gomorra, através da história de Ló, que era uma sociedade totalmente pervertida, era uma cidade, um contexto onde os padrões bíblicos, os padrões de Deus, melhor dizendo, não tinha sentido algum. Os anjos vão até a cidade de Sodoma para informarem Ló que o juízo está vindo, e esses anjos eles chegam lá então em forma de homens, e Ló vai fazer a recepção. Eles diziam que ia dormir na praça, e Ló, não faça isso, venha, entre, durma na minha casa, repousem aqui. E para aqueles que não sabem, naquela cultura, quando você chamava alguém para ficar na sua casa, você era totalmente responsável por essa pessoa, você tinha que até mesmo dar a sua vida para privar a vida daquela pessoa, ela estava sobre a sua tutela, a sua jurisdição, você era o responsável total por ela. E quando os homens de Sodoma veem que entraram dois anjos, mas na verdade eram em forma de homens na casa de Ló, eles vão desesperadamente até a casa de Ló, e a Bíblia relata que foram todos os homens da cidade, não foram um, não dois, não três, foram todos os homens da cidade, e a Bíblia deixa claro que todos eles queriam conhecer intimamente aqueles dois homens, eles queriam ter relações sexuais com aqueles dois homens, e eles queriam fazer todo tipo de imoralidade que se possa pensar com homens. Ló, sabendo dessa responsabilidade que ele tinha, ele toma uma atitude até mesmo desprezível para a nossa realidade de hoje em dia, e ele diz para aqueles homens: olha, eu tenho duas filhas moças aqui ainda que não conheceram homem algum, eu vou trazer as minhas duas filhas aqui para fora e vocês vão fazer com elas o que vocês quiserem, mas por favor não toquem nesses dois homens. E o que todos os homens daquela cidade falaram para Ló? O que eles falaram para Ló? Veja bem, fica na sua aí, está entendendo? Eu não quero saber das suas filhas, tragam-me os dois homens que entraram lá. Como se ele dissesse para Ló: meu irmão, a gente não é disso aí que a gente gosta, não, a gente gosta de outra coisa mesmo, traz os homens, traz os homens. E eles falaram para Ló: se você não trouxer ele agora, é para o seu lado que nós vamos virar. E de repente os anjos puxaram Ló para dentro da casa, e me chamou a atenção o fato da Bíblia relatar todos os homens da cidade, jovens e velhos, mostrando que a perversão já vinha de geração em geração, não era a última geração que estava pervertida, os velhos também estavam ali, Então a gente vê que este assunto ele não é novo na nossa sociedade, tampouco na Bíblia. Eu confesso a vocês que eu procurei dados oficiais de quantas pessoas se declaravam homossexuais hoje em dia no Brasil, mas eu não encontrei dados oficiais. Eu visitei vários sites, mas como não são sites de confiança, eu me privo de dar essa informação que eu encontrei, porque eu não sei se é correta,
O que tem informação e nós podemos confiar, por exemplo, que está registrado é que na primeira parada gay na Avenida Paulista em São Paulo foi pouco mais de 2.000 pessoas. Pouco mais de 2.000 pessoas. O ano passado, ano de 2018, os organizadores registraram, pasmo, 3 milhões de pessoas na parada gay. 3 milhões de pessoas. É bem verdade que a Polícia Militar já falou que em todo o perímetro da Avenida Paulista, a Avenida Paulista em São Paulo, de fora a fora, ela cabe somente 1,5 milhão de pessoas. Seria 7 pessoas por metro quadrado, que é uma lotação máxima. Mas ainda assim, se os organizadores deram um número maior para poder dar uma proporção maior do que foi, ainda assim, nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas numa parada gay. E vocês sabem que há 2 anos atrás eles tripudiavam principalmente da fé cristã. Pessoas nuas no meio da rua, tampavam sua genitália com crucifixos. Pegavam cruzes e colocavam na sua genitália, zombando da fé cristã. Hoje eu vou tratar esse texto. Quem me conhece sabe que a gente faz somente na forma de exposição, mas hoje esse texto é um pouco mais longo, então eu dividi ele em 2 partes. Então abra sua Bíblia conosco em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu acredito que esse texto seja o texto mais completo acerca deste assunto na Bíblia. É bem verdade que existem outros textos, nós temos no Antigo Testamento, no Levítico 18, Levítico 19, que fala da questão da homossexualidade, da bestialidade, que é sexo com animais, trata a questão do incesto, que é sexo com pessoas da família, ele trata da fornicação, ele trata de toda a imoralidade no livro do Levítico, no capítulo 18 e no capítulo 19. Tem também 1 Coríntios 6 que fala a respeito disso, mas nós vamos tratar aqui em Romanos 1, porque eu acredito que seja o texto mais completo. Eu dividi, meus queridos, esse texto em 2 partes. Nós vamos ler primeiramente do verso 18 até o 23. E eu quero que vocês observem comigo algumas coisas nesse texto. Romanos 1, 18 a 23 a princípio. Na segunda parte nós vamos ler então do 24 até o 32. Eu dividi esse texto então de que maneira? Em causa e consequência. Então do 18 ao 23 nós vamos ver a causa. A consequência nós vamos ver de 24 a 32. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Deus se revela a sua criação a nós, aos homens, de 2 maneiras. Deus ele se revela através daquilo que chamamos de revelação geral, que é a criação, que é a própria natureza, que é o próprio universo. Deus se faz conhecer através da sua criação. Uma outra forma que Deus se revela a nós é pela Bíblia.
pela Escritura, aquilo que chamamos de revelação específica ou revelação especial. Então essas são as duas maneiras pela qual Deus se revela aos homens, são as duas maneiras pelas quais é possível conhecer a Deus, é possível saber da existência de um Deus, porque esse Deus ele não simplesmente criou as coisas e jogou, ele deixou traços da sua própria personalidade na sua criação. A Bíblia diz que tem atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus são manifestos, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade claramente se reconhecem. Então, meus queridos, a Bíblia está dizendo aqui para a gente o quê? Que ninguém vai ter desculpa para dizer que não sabia que existia um Deus. Ninguém vai poder falar que um dia na frente de Deus, mas eu nunca ouvi falar de você, eu não sabia que isso existia. A Bíblia está dizendo que por isso, porque Deus se revelou, porque Deus se faz conhecer, nós, a humanidade, nós somos já indesculpáveis perante Deus. Nós somos indesculpáveis perante Deus. É o que nós chamamos em teologia de agente cognoscível e sujeito cognoscente. O que é isso? O agente cognoscível é aquele que se faz conhecer, é Deus. Deus, ele se faz conhecer. E Deus, como nos criou, ele deu a nós capacidade de o conhecermos. Nós somos sujeito cognoscente, nós podemos conhecer a Deus, nós temos capacidade, nós temos qualificações para conhecer a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus colocou isso nos nossos corações, na nossa mentalidade. Ninguém pode dizer que não conhece a Deus, nenhum ser humano pode dizer que conhece a Deus. Mas veja bem a causa. Qual é a causa? A Bíblia está dizendo aqui que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Vamos ver o que causa a homossexualidade e outros pecados também que nós vamos ver aqui. Mas a causa é essa, irmãos, é que o homem rejeitou a Deus e o homem andou pelos caminhos da idolatria. Aquele Deus que se faz conhecer, que revela traços dos seus atributos invisíveis na sua criação, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por uma humanidade que prefere a idolatria. Ele foi rejeitado por uma humanidade que fez exatamente isso aqui com ele. Ele trocou, se você reparar comigo no texto, e eu aconselho que você mantenha a sua Bíblia aberta até o final do nosso estudo, que o versículo 18 está dizendo que a primeira troca que o homem fez foi a verdade pela injustiça, ou seja, o homem pode ter o conhecimento da verdade, mas ele trocou esse conhecimento da verdade pela injustiça. Ele trocou também o conhecimento de Deus pelos seus próprios raciocínios, ou seja, o que Deus mostra na sua criação, o que Deus tem para mostrar para o homem, o que Deus tem para ensinar para o homem foi trocado, foi deixado de lado, foi chutado, para que o homem possa viver sobre os seus próprios raciocínios. É isso que a gente vê no versículo 21. Então o homem trocou a verdade pela injustiça, ele trocou o conhecimento de Deus pelos seus próprios raciocínios. E aí o homem fez a única coisa que ele não podia fazer, que é trocar a glória de Deus incorruptível à imagem do homem corruptível. Se você for olhar a Bíblia, se você ler a Bíblia, qualquer livro que você for ler na Bíblia, você vai ver sérias passagens dizendo que Deus é um Deus zeloso, que Deus não suporta a idolatria. E esse é o grande mal da humanidade, porque a idolatria, se você for ver todos os outros pecados, ele passa de uma certa forma pela a idolatria. Então são essas três coisas que o homem fez. Ele trocou a verdade pela injustiça. Ele trocou o conhecimento de Deus pelos seus próprios raciocínios. E o versículo 23 diz que ele trocou a glória de Deus incorruptível pela imagem do homem corruptível. Nós temos aqui a causa do que a gente vive hoje, do que a gente vê hoje. O homem rejeitou a Deus, mesmo Deus dando a ele total condição de conhecê-lo. Ele curvou-se à idolatria. Ele criou para si ídolos. Você vê o povo de Israel dizendo para Moisés que tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer. Moisés subiu ao monte para voltar com a tábua da lei, e enquanto ele estava lá, por 40 dias,
O povo de Israel disse a Arão: faz para nós um bezerro de ouro e vamos adorar, porque esse Moisés não vai descer. E eles não conseguem adorar um Deus invisível. O problema do homem está com a submissão, ele tem que ver, ele precisa ver alguma coisa. Então ele criou para si deuses, e esses deuses, meus queridos, eles vão desde a materialização, como fizeram lá. E não pense você que idolatria é só se ajoelhar na frente de uma imagem. Não pense isso, porque a idolatria ela começa no seu coração. A idolatria começa quando Deus fica de lado nas suas decisões. A idolatria começa quando alguém ou alguma coisa toma mais espaço no seu dia do que Deus. A idolatria começa quando você age por impulso. A idolatria começa quando a sua satisfação é o determinante para você fazer ou não fazer alguma coisa. Então, se você estiver satisfeito, se aquilo for bom para você e você faz, você é o seu próprio ídolo. Isso tudo é idolatria. E o homem, ele trilhou pelos caminhos da idolatria. Só que ele não parou na idolatria, ele foi na imoralidade, na arrogância, na soberba, no orgulho, na perversidade. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Eles foram atrás dos seus próprios conhecimentos. O homem pensa que é autossuficiente, ele pensa que ele pode fazer o que ele bem entender e não precisa de Deus. E eu não preciso de um livro desse falando para mim o que eu tenho que fazer, porque eu sou a própria sabedoria, eu sei o que eu devo fazer. E foi isso que o homem fez. Acontece que a ira de Deus se revelou contra a impiedade e a injustiça do homem. A ira de Deus se revelou contra as atitudes do homem. E qual foi a consequência? Qual foi a consequência do homem ter rejeitado a Deus, trilhado o caminho da idolatria? Qual foi a consequência dos homens terem trocado a verdade pela injustiça? A consequência é que Deus julgou o homem e Deus entregou o homem. Tiago, como Deus entregou o homem? Como Deus julgou o homem? Afinal, de que maneira a ira de Deus é manifestada sobre o homem? Porque quando a gente pensa na ira de Deus, nós pensamos em grandes tragédias, nós pensamos em tsunamis, em catástrofes, nós pensamos em tudo isso. Mas acontece que a Bíblia está dizendo que a ira de Deus se revelou de uma forma muito particular, que a ira de Deus se revelou de uma forma bem específica. E aqui eu quero dizer para você, a ira de Deus se revelou de uma forma muito perigosa, inclusive para nós. A ira de Deus se revela de uma forma perigosa. Mas o homem não parou por aí. Aquelas trocas que ele fez ali até o versículo 23 não foi bom, não foi o suficiente. E agora a gente vai do versículo 24 até o 32 para ver qual foi a consequência da rejeição do homem por Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus a partir do versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, cheios, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vocês repararam que o homem
mesmo após o juízo de Deus, continuam fazendo trocas, continuam fugindo do projeto inicial, continuam fugindo do plano de Deus, e agora ele troca a verdade pela mentira no verso 25. Novamente a idolatria, porque ele troca o Criador pela criatura também no 25. E no versículo 26, ele troca o modo natural pelo contrário à natureza. Meus queridos, a gente vai ver nesse texto, se vocês observarem, depois lerem com calma, você vai ver que uma coisa, alguns termos são recorrentes nessa passagem. A Bíblia está dizendo o tempo todo, porque os homens mudaram, os homens trocaram, os homens deveriam fazer isso e fizeram aquilo. E a resposta é sempre assim: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por isso, Deus entregou as paixões. Por causa disso, Deus nos entregou as paixões. Na verdade, o que Deus está fazendo é uma reação contra a impiedade do homem. O que Deus está fazendo é julgando esse homem pela imoralidade. Ele está julgando o homem. E sim, homossexualidade é juízo de Deus sobre a humanidade. Homossexualidade, se vocês perceberem, ela não é só mais um pecado. Tiago está falando para mim que tem diferença entre pecado. A Bíblia está dizendo para a gente que há diferença entre pecado. Todo pecado vai te separar de Deus. Todo pecado terá sobre você consequências. Todo pecado fere o caráter de Deus. Mas a homossexualidade, ela é um juízo de Deus. Ela é um juízo de Deus sobre a humanidade. É só acompanhar o texto. Versículo 24. Deus entregou tais homens à imundícia. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovada. Mas eu quero compartilhar com você agora, nesse momento, essa questão do modo natural que foi trocado pelo contrário à natureza. Relações homossexuais, elas são contrárias à natureza. Não foi para isso que nós fomos criados. Está claro aqui, ninguém nasce gay, ninguém nasce homossexual. Por quê? Porque isso é contrário à natureza. Como Deus pode julgar alguém que Ele mesmo criou ela daquela maneira? É impossível. A Bíblia fala que Deus abomina as relações homossexuais. Como Deus pode criar alguém especificamente para isso, por uma coisa que Ele abomina? Relação homossexual é contrária à natureza, à perversidade, à imoralidade, à idolatria. Se você olhar no texto, vai ver que ela nasce do coração do homem. A imoralidade, a idolatria, a rejeição por Deus fez com que eles mudassem, faz com que eles mudem até hoje a relação natural por relações contrárias à natureza. Qualquer relação homossexual contraria a criação. É contra a ordem divina. É contra a criação. Não foi para isso que Deus nos fez. E aqui nesse texto, quando ele fala de contrário à natureza, me deixa te explicar. Ele não está dizendo que é do indivíduo. Ele não está dizendo, por exemplo, que uma pessoa que é heterossexual, de repente ela resolve numa aventura homossexual ficar com alguém, e por isso ela foi contrária à natureza dela. Não, o texto é direto à criação. O texto está o tempo todo falando da criação. O texto está deixando claro que um homem que se relaciona com um homem, que uma mulher que se relaciona com uma mulher, é contrária à natureza de Deus, é contrário ao propósito pelo qual ela foi feita. O texto é direto.
Uma simples atração homossexual, ela já parte de um coração totalmente depravado. Aí você vai dizer para mim, Tiago, mas uma atração de um homem por uma mulher também pode ser errado. Não necessariamente. É só você ver o que a Bíblia fala a respeito da relação heterossexual. Um homem que sente atração por uma mulher, Deus regulamenta essa atração. Ele cria um padrão para que essa satisfação seja feita. Ele cria um padrão. Um homem olhar para uma mulher e sentir atração é natural. Faz parte da natureza. É natural uma mulher olhar para um homem e sentir uma atração. É por isso que Deus padroniza a relação. É por isso que Deus olha para o homem e fala: você está sentindo atração por uma mulher? Então tudo bem, então você deixa a casa de seu pai, você se une à sua mulher, você tenha uma só mulher, você não saia com a mulher fora desse casamento, você precisa estar casado. Deus está padronizando a atração que uma mulher sente por um homem sente por uma mulher, porque é da natureza. Mas uma relação, uma atração homossexual, Deus não padroniza. Como tem que ser feito então o relacionamento homossexual? De um homem por um homem, uma mulher por uma mulher. Qual que é o padrão? É baseado em quê? A Bíblia não diz. Por quê? Porque essa relação em si só, ela já se condena. Em si mesma ela já é pecado. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: qualquer relação sexual que saia desse padrão que Deus criou, de um homem com uma mulher, casados, uma única vez, por toda a vida, qualquer coisa que saiu disso é pecado. Isso está diretamente relacionado com o nosso estudo da semana passada. Qualquer relação que saia desse padrão que Deus criou, que é perfeitamente alinhado com a natureza, é pecado. É o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus, a revelação específica de Deus para as nossas vidas. Ele regulamentou a atração que um homem sente por uma mulher e uma mulher sente por um homem. Ele entregou cada mostra do juízo de Deus. Se vocês olharem esse texto, ele vai piorando a situação. Quanto mais o homem peca, quanto mais o homem se afasta de Deus, quanto mais o homem rejeita Deus, quanto mais o homem pensa que é sábio pelos seus próprios conhecimentos e acha que já tem o tanto de livros necessário na sua casa e é uma pessoa muito culta, é uma pessoa eloquente, que ela não precisa de Deus e ela vai se afastando de Deus. Quanto mais ela vai fazendo isso, mais Deus vai julgando as suas atitudes e pior fica a situação espiritual dela, pior fica ela diante de Deus. Porque Deus se fez conhecer. Muito mais agora que nós temos a Bíblia toda para termos o conhecimento de Deus, para entender o que Deus quer e o que Deus não quer. Não há margem para nós dizermos que é Deus que coloca isso em nosso coração. Se você for olhar o texto, você vai ver que partiu do próprio coração do homem. Eles inflamaram em sua sensualidade. A Bíblia diz que ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1,13. O que Deus faz é entregar os homens às suas paixões. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado com o que você pede para Deus, você pode ganhar, porque foi isso que Deus fez com essas pessoas. Deus tirou o pé do freio. É isso que vocês querem? É isso que vocês terão. É a depravação que vocês querem? É a depravação que vocês vão ter. No final do texto ele está dizendo para a gente por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável.
Deus entregou a sujeira que eles queriam. Deus entregou a vida de relações sujas, imundas, que os homens queriam. E depois que eles forem entregues a isso, sua condição perante Deus é uma condição desprezível. É isso que significa: Deus os entregou a paixões infames. As relações homossexuais, elas são desprezíveis para Deus. Um homem que olha para outro homem, a Bíblia diz que ele está trazendo sobre si o próprio juízo. E recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, porque se inflamaram homem com homem na sua sensualidade, cometendo torpeza. Depois que eles estão numa condição desprezível diante de Deus, Deus os entrega uma condição, uma disposição mental reprovável. Deus despreza, Deus reprova qualquer relação de homem com homem, de uma mulher com mulher. Para Deus não há o argumento de que se nós nos amamos, nós podemos ficar juntos e podemos ter a relação que nós bem entendermos. Não. Ah, mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Mas se você esteve aqui conosco 3 sábados passados, nós tratamos sobre santidade. E você vê que o atributo de Deus que rege todos os outros atributos é a santidade. Deus só é amor porque Ele é santo. O amor de Deus nada mais é que o reflexo da sua santidade. O amor é sobretudo santo. Nós não podemos cometer qualquer tipo de coisa que imaginarmos sobre a desculpa que é amor. Eu não posso trair a minha esposa e dizer que eu amo outra pessoa mais que ela. Isso é sujo, isso é impuro. Quanto mais Deus julga, mais a condição piora. E agora a disposição mental é reprovável. Agora só passa pela mente dessa pessoa aquilo que Deus despreza. Só passa pela cabeça dessa pessoa aquilo que Deus abomina. O discurso pode ser eloquente, as palavras podem ser bonitas, pode se parecer muito intelectual, muito acima dos outros em conhecimento, mas não se engane, isso parte de uma disposição mental reprovável por Deus. Certo ex-deputado, quando foi questionado o que faria se soubesse o dia da sua morte, ou se ele soubesse o dia que ia acabar o mundo, eu não me lembro, mas enfim, o que ele faria se ele soubesse quais seriam os últimos dias da vida dele? A resposta dele foi que ele faria sexo com todas as pessoas que quisessem fazer sexo com ele, independente de homens, mulheres, travesti, qualquer coisa que fosse. Ele falou que ele ia fazer sexo até o final. Qualquer pessoa que quisesse fazer sexo com ele faria. E a outra coisa que ele faria era usar todos os tipos de drogas existentes e que tivessem disponíveis para ele. Isso só sai de uma mente reprovada por Deus. Isso não sai de uma pessoa que tem Jesus Cristo no coração. Isso não sai de alguém que já foi lavado e regenerado por Deus. Isso parte de uma mente diabólica. Isso parte de uma mente que foi reprovada por Deus. Uma mente que já foi julgada por Deus. Uma mente desprezível. Muitos batem palma, acham bonito, eloquente, muito desenrolado. Mas e a condição dessa pessoa perante Deus? Fazer milhares de pessoas bater palma é fácil. Eu quero ver ser aprovado por Deus. E na frente de Deus? Onde vai parar a piadinha? Onde vai parar o escárnio? Onde vai parar essas pessoas que zombam da fé cristã? Onde vão parar essas pessoas que vê alguém com a Bíblia debaixo do braço e faz piadinha? E na frente de Deus?
E na frente daquele que diz que conhece as nossas motivações, conhece o nosso ser, conhece tudo que nós fazemos, que toda a terra está cheia da sua glória, os olhos deles estão por toda parte, e o livro de Hebreus diz que no último dia, quando estivermos na frente dele, todos nós haveremos de prestar conta de cada uma de nossas atitudes. Onde vai parar tanta intelectualidade? Onde vai parar? As paixões. Qual será o argumento usado na frente de Deus? Porque você de repente tem mais argumento que um pastor? É fácil. Tem mais argumento que um cristão, teu vizinho? É fácil. E na frente de Deus, que é a própria sabedoria, como você vai escapar? O pecado só piora. Essa lista que nós lemos aqui são pecados contra si mesmo, pecados contra o próximo, pecados contra a vida, pecados contra Deus. A Bíblia diz que eles são aborrecidos de Deus. Você fala de Deus, ele se aborrece. Você fala de Deus, vira escárnio, vira motivo de piada. Deus não é nada. Deus não é nada. Tão discutido casamento gay é uma prova da devassidão, da reprovação da mente dessas pessoas. Porque agora o padrão não é só viver da forma que eu bem entendo, não é só entender e saber que Deus reprova as relações homossexuais. Agora eu preciso também, e sobretudo, desconstruir o casamento. Eu preciso desconstruir, porque se Deus disse que é um homem e uma mulher, não, ele está errado. Então agora nós vamos desconstruir, nós vamos fazer homem com homem, mulher com mulher. Só viver da maneira que eu quero, da maneira depravada, não é o suficiente. Não é suficiente. Eu preciso agravar essa situação aqui. Ou isso não parte de uma mente reprovada? Não basta um homem se envolver com outro homem, uma mulher se envolver com uma mulher. Eu tenho que falar que sou homem e nasci no corpo de mulher. Eu sou mulher e nasci no corpo de um homem. Quem errou não fui eu, foi Deus. Se Ele sabe que eu sou mulher, por que me colocou no corpo de homem? A minha genitália é de homem, o meu coração é de mulher, mas a minha mente é de mulher com homem. Eu penso de uma maneira, só que o meu sentimento reage de outra e minha parte biológica é outra. Temos um Deus que não sabe organizar as coisas, né? Aí eu pergunto para você, isso parte de uma mente aprovada ou de uma mente reprovada? Mas eu quero chamar a sua atenção para a última parte do verso 32, que ele diz assim, que conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Olha que interessante, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Interessante que Deus está falando aqui, que o errado não é só quem faz, o que bate palma, o que aconselha, o que incentiva, o que está do lado está errado também, o que aprova está errado também. A igreja não pode se posicionar do lado daquilo que a Bíblia diz que é contrário. Se a Bíblia desaprova a união entre duas pessoas do mesmo sexo, a igreja não pode apoiar. A igreja não pode ser favorável àquilo que Deus condena. Como você consegue professar sua fé em Jesus Cristo, se é que você entendeu o Evangelho, se é que você sabe ao que a sua alma estava condenada, se é que você sabe qual é a condição de todo homem perante Deus? Se você entendeu tudo isso, se diz um cristão, me explica, por favor, como você consegue apoiar coisas que Deus desaprova? Como eu digo que acredito numa coisa e apoio outra? Tem um argumento que é muito usado. Jesus não falou sobre homossexuais nos evangelhos. Por que é errado, se Jesus não falou? Jesus falou ou não falou?
sobre os homossexuais no Evangelho. Jesus condenou a prática de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher. É claro que ele condenou. É claro que ele condenou. Chega na sua casa e lê Mateus 19. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus se era permitido ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo. Mestre, podemos abandonar nossas mulheres por qualquer motivo? É lícito o divórcio? Porque Moisés deu uma carta de divórcio para a gente lá. Ele só não sabe que com Jesus a conversa é diferente. Jesus não se ateve a responder só essa pergunta. Quando ele perguntou se eu podia me separar da minha mulher por qualquer motivo, Deus, Jesus, o meu Deus e o nosso Deus, ele não se privou em responder só essa pergunta. Ele falou assim: você não viu como foi desde o princípio? Ele levou a conversa lá para o princípio, lá para a criação, lá para o padrão. Ele poderia ter falado: não é permitido divorciar. Só que ele disse: não foi assim desde o princípio. Meu pai criou o casamento dessa maneira, é assim que é para ser, esse é o padrão. E ali, naquele momento, ele mostrou que o casamento, além de vitalício, além de monogâmico, ele é heterossexual. Porque ele levou todo o relacionamento, qualquer conjunção que seja um relacionamento, qualquer conjectura que você possa fazer, ele levou para o padrão, para o início. O modelo é aquele, o padrão é aquele. Se houve divórcio naquele, também pode. Se houve mais de um homem, mais de uma mulher naquele casamento, então pode. Se na criação tinham 2 homens, então pode. Eram 2 mulheres, então pode. Mas eram assim? Tinha 2 homens na criação, na natureza, ou eram 2 homens ou era um homem e uma mulher? Ele respondeu várias perguntas em uma só. O casamento ele não é só vitalício, não é só monogâmico, ele é também heterossexual. Porque o padrão é a criação, o padrão é a natureza. Saiu da criação, saiu da natureza, é pecado, é imoralidade. Existe ex-gay? Ex-homossexual existe? Se você sair fora, você vai ouvir falar que existe ex-traficante, ex-viciado, ex-bandido, ex-adulto, mas todo mundo fala, é consenso, ex-gay não existe. A Bíblia por si só já é suficiente. 1 Coríntios 6, 9 até 11, ele está falando para nós uma listagem de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E ali ele falou dos mentirosos, dos mexeriqueiros, dos adúlteros, dos beberrões, dos sodomitas e dos efeminados. E quando ele fala de sodomita e efeminado, ele está falando de relação homossexual qualquer que seja, passiva ou ativa, com parceiro único ou promíscuo. E ele deixa claro que não herdarão o reino dos céus pessoas que tais coisas praticam. E aí chega no verso 11, ele dá uma notícia maravilhosa para nós. O apóstolo Paulo diz: tais fostes alguns de vós. Ou seja, alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês tinham relações impuras, mas não tem mais. Porque agora vocês são lavados pelo sangue de Cristo. E agora vocês se arrependeram. E agora vocês sim entrarão no reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Homossexualidade é pecado. Qualquer relação homossexual é pecado. Desaprova, te separa de Deus. Mas o pecado da homossexualidade não é maior que o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Nenhum pecado é maior que o sacrifício de Jesus na cruz. Rosária Butterfield, professora de inglês até os anos 90,
professor universitário, ativista das causas LGBT, OPQRUAS. Hoje é tanta sigla que eu me perdi na quinta, eu acho. Lésbica, durante muitos anos morou com uma mulher. Muitos anos. E ela não só morava com essa mulher, ela atacava os cristãos. Ela tirava sarro de cristãos. Ela dizia que esse negócio de Deus é bobeira. Até que um dia, houve um dia na história de Rosário que ela estava conversando com um cristão e apresentaram um pastor para ela, já velho. E ele conversou com ela. E ele desafiou que ela lesse a Bíblia, então. Mas agora com uma outra perspectiva. Não para ficar lendo a Bíblia, para ficar tentando encontrar contradições. Não para ficar questionando tudo que está lá, mas simplesmente lesse a Bíblia. Ela fez isso. Olha o que ela disse depois. Hoje, estou em uma longa fila de mulheres piedosas, a linha de Maria Madalena. O Evangelho veio com graça, mas ele exigiu guerra irreconciliável. Em algum lugar, neste sangrento campo de batalha, Deus me deu um estranho desejo de me tornar uma mulher piedosa, coberta por Deus, protegida por sua palavra e sua vontade. Esse desejo se transformou em outro desejo, tornar-se, se o Senhor quisesse, a esposa piedosa de um marido piedoso. Crente. Ela atacava os cristãos. Essa frase, se não me falha a memória, é de 2015 ou 2014, 2015. Ela não é só mais uma cristã que pega sua Bíblia aos domingos, põe debaixo do braço e vai para a igreja. Hoje ela é esposa de um pastor da igreja presbiteriana reformada nos Estados Unidos. Ela tem 4 filhos adotivos. Ela defende a palavra de Deus. Eu morava em São Paulo. Eu fui à igreja, certo domingo, tinha uma porcentagem da igreja que estava reservada. Todo mundo com camisas amarelas, escrito Cristolândia. Não sei se alguém já conhece esse ministério, Cristolândia. Daqui a pouco um rapaz pegou o microfone por lá na frente. O nome dele é Sérgio. Sérgio não era somente um gay, Sérgio era travesti. Sérgio, a partir dos 13 anos de idade, ele já se vestia como mulher. Ainda na sua juventude, Sérgio foi para a Europa, morou em Roma, onde ele fazia programa como travesti, lá ele se prostituía, e ele tomou hormônios, e ele colocou silicone, e ele colocou seios e as nádegas, e ele viveu lá muito tempo, e quando ele voltou para o Brasil, ele gastou todo o dinheiro que ele conseguiu, e daqui a pouco ele não conseguia mais sustentar o vício das drogas, no qual ele já estava imergido, e ele começou a roubar, e ele foi preso, e lá na cadeia, ele ouviu a palavra de Deus. Eu me lembrei dessa história hoje, e eu fui para a internet para pesquisar as fotos de Sérgio. Eu queria colocar uma foto antes e uma foto depois, só que eu não consegui. Mas eu consegui um vídeo no YouTube do casamento do Sérgio com uma mulher. E a entrevista que Sérgio deu ao Roberto Cabrini. E Roberto Cabrini perguntou a ele como era a sua vida, e ele explicou isso que eu falei para vocês, só que com uma diferença. Eu acho que ele falou ainda mais rápido, porque o passado para ele não importa mais. Mas a frase que ficou gravada na minha cabeça foi: ele perguntou quem é o Sérgio, e ele disse: o Sérgio hoje é uma nova criatura que encontrou plena satisfação em Cristo Jesus. E eu agradeço as orações da minha mãe, eu agradeço a Deus, porque hoje eu falo grosso, hoje eu me visto como homem, hoje eu estou parecendo homem. E ele disse: parecendo não, eu sou homem. Não há um coração que não possa ser quebrado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê.
Temos o exemplo dela, temos o exemplo do Sérgio, temos muitos outros exemplos. E temos a Bíblia dizendo que sim, que existe ex-traficante, existe ex-bandido e existe ex-homossexual, sim. Antes de entrar na conclusão, eu quero trazer uma reflexão para a gente. Qual é o nosso papel, então, diante dos homossexuais? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Quer seja nós, igreja, templo do Espírito Santo, quer seja nós aqui como congregação. Uma coisa tem que ficar clara, que alguns argumentam que no Antigo Testamento tinha muitas outras leis e a gente não segue, alegando que a homossexualidade é citada só no Antigo Testamento. O texto de Romanos nos prova que não, as palavras de Jesus nos mostram que não, o texto de Paulo, primeira carta aos Coríntios, mostra que não. E eu vou dar mais uma explicação para você, que existe diferença entre lei cerimonial e lei moral. E qualquer pecado contra o nosso corpo é uma lei moral e continua valendo, e adultério continua sendo pecado, e fornicação continua sendo pecado, e adultério, incesto continua sendo pecado, e bestialidade continua sendo pecado, e homossexualidade continua sendo pecado, tanto no Novo quanto no Velho, porque isso afeta o caráter de Deus. Agora, as leis cerimoniais, elas foram todas cumpridas na pessoa de Cristo. Nós estamos falando de lei que vão de meios para adoração a Deus, e pecados e leis que tratam pecados moral, que tratam nossa conduta, que tratam nosso dia a dia. Então eu torno a dizer, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é, em momento algum de sua existência, ser conivente com esse tipo de pecado. Mas no Antigo Testamento não mandava apedrejar. O que a gente faz agora? Simples. O Antigo Testamento está relatando a história de um povo que vivia sob um regime de Estado-nação. Então o pecado tinha também consequências civis. Então, quando você transgredia a lei de Deus, o jeito que Deus mandava que você seguisse, você estava trazendo para si consequências espirituais, mas estava trazendo para si também consequências civis. O povo de Deus estava limitado ao povo de Israel. O povo de Deus não está limitado hoje. O povo de Deus está espalhado pelo mundo. O povo de Deus, ele vive sobre vários regimes políticos. Tiago, está dizendo então se liberar aqui no Brasil a gente vai apedrejar? Não é isso que eu estou dizendo, e não é isso que tem que ser feito, porque como nós vimos nos textos, quem julga pecado é Deus, não somos nós. O papel da igreja: acolher, amar, respeitar, não ficar fazendo piadinha o tempo todo. O tempo todo não, momento nenhum. Esse é o papel da igreja: receber como recebe qualquer outra pessoa e levar o evangelho da salvação. Porque você não sabe o que a pessoa do seu lado passa. Você não sabe se a pessoa do seu lado luta com esse tipo de atração para você ficar fazendo piadinha. Você não sabe o mal que você pode estar fazendo para alguém. Existem pessoas sinceras que não querem viver assim? Claro que existem. E claro que o poder de Deus pode entrar na vida dessas pessoas e mudar. O papel da igreja é o mesmo papel para todo mundo, para todas as outras pessoas: é acolher, é amar e respeitar, é levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo ao coração dessa pessoa, é glorificar a Deus também através do amor e do evangelismo a essas pessoas. Isso nada tem a ver com conivência do pecado. Nós nunca vamos e nunca devemos ser coniventes. Não somos nós que julgamos. Nós devemos amar essas pessoas. E sim, homossexualidade é pecado. E devemos tratar como pecado.
Você não coloca um filhote de leão na sua casa e o chama de gatinho e ele vai ser um gatinho, não. Ele é um leão, uma hora ele vai te devorar. Então deve se tratar pecado como pecado. Todo tipo de pecado deve ser tratado e encarado como pecado. A igreja não pode fechar os olhos. A igreja não pode ser conivente. Mas também não cabe à igreja julgar. A igreja tem que amar. A igreja tem que respeitar. E pregar o Evangelho e, acima de tudo, viver o Evangelho. E por fim, Deus pode libertar sim a vida de uma pessoa e trazer, como trouxe aquela moça que eu mostrei, como trouxe o Sérgio de São Paulo, para viver uma vida de plena satisfação em Cristo Jesus e limpa de qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de impureza. Torna a dizer, a homossexualidade não é maior que o sacrifício de Jesus na cruz. E Jesus Cristo, ele tem poder para salvar, e ele pode salvar, e ele salva. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Abaixe sua mente, sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus Pai. Louvo ao Senhor que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado por mais esse tempo, que o Senhor possa agora aplicar a Tua palavra aos nossos corações. E o Senhor que conhece cada coração aqui, o Senhor sabe a intenção de cada coração. Eu peço, Deus, se existir alguém aqui que tem esse tipo de angústia na sua alma, ela sabe que está te desagradando, mas ela não quer sentir mais isso, que o Senhor, com a Tua graça, possa inundar o coração dessa pessoa. E use, Deus, a Tua igreja como um instrumento de vida, de luz na vida, não só do homossexual, mas de qualquer pessoa. Deixe sempre as nossas mentes, Pai, a Tua palavra, lembrando que nós também fomos resgatados pelo Senhor, e nós também não merecíamos nada, e o Senhor, com a Tua graça, um dia nos salvou, e nós cremos que a Tua graça pode salvar todo aquele qual o Senhor tem o desejo no coração, o Senhor de salvar. Então eu peço que o Senhor cuide dessas pessoas, que o Senhor nos capacite no tratamento com essas pessoas, e se alguém aqui também tem algum parente ou amigo que possa ser luz na vida dessa pessoa, que não desista de orar, e que nós oremos constantemente pela salvação daquele que ainda está perdido. Não deixe, Deus, em nenhum só momento nós acharmos que nós somos melhores que alguém, como na verdade não somos, mas nos usa para levar a Tua palavra com fidelidade, porque é nela que cremos. Eu agradeço e peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, e é no nome daquele que um dia morreu por nós, da cruz do Calvário, Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém.